No vídeo número 16, intitulado A Mais Importante Lição do livro Homem Mais Rico da Babilônia, se você estudou com seriedade, você pode ter feito a si mesmo a seguinte pergunta: por que essa é a mais importante lição? Se você fez a si mesmo essa pergunta, não esperando como resposta o óbvio, devem ter surgido uma série de indagações na sua cabeça. Mas antes que nós possamos ir em frente nesse nosso estudo de hoje, em primeiro lugar eu lhe recomendo o seguinte: se você por acaso é novo aqui no canal e ainda não assistiu ao vídeo 16, o que é que eu lhe peço? Pare agora mesmo de assistir esse vídeo, pois a primeira coisa que você vai fazer é assistir o vídeo número 16. Assista com toda a sua atenção e depois disso você volta aqui e continua esse estudo. Então eu vou partir do princípio que você seguiu a minha orientação, já assistiu o vídeo, para agora sim enriquecer tudo aquilo que eu vou te passar. A mais importante lição do livro do George S. Clason é pagar a si mesmo. E por que é que ela é a mais preciosa e mais importante de todas as lições? Agora você vai entender. Pagar a si mesmo vai contra o desejo maior e mais profundo do ser humano, que é o desejo de sobreviver. E é isso que faz pagar a si mesmo ser algo tão difícil. Eu vou explicar. O desejo de sobreviver é 10 vezes maior que o desejo de crescer. Exemplo: por que é que para a maioria das pessoas que precisam emagrecer é tão difícil sair para correr, fazer uma caminhada ou mesmo ir para a academia? Por quê? A prioridade para o nosso cérebro é sobreviver. E o sobrepeso diz respeito à gordura que foi acumulada por conta justamente desse fato que está relacionado ao nosso cérebro, o desejo da sobrevivência. Então o nosso cérebro, ele não quer crescer, ele quer sobreviver. Então vamos colocar agora isso na prática para o nosso estudo. Imagine que você recebe um salário de R$3.000. O que é sobreviver? Sobreviver é pagar a conta de luz, o aluguel, o gás, enfim, pagar todas as despesas. Mas se você, ao invés de começar fazendo isso, pagar todas as contas, se ao invés disso você começa pagando a si mesmo, ou como nos é ensinado no livro, de 10 moedas que você recebe, você separar uma moeda e guardar, ou seja, de todo o dinheiro que você faz, você separar 10% e guardar, isso não é sobrevivência, isso é crescimento. Se você perguntar para minha esposa qual é a primeira coisa que ela faz com presta atenção, todo o dinheiro que ela recebe, ela vai dar sempre a mesma resposta: eu começo me pagando. Então imagine o seguinte: o ano tem 12 meses. Se você recebe, hipoteticamente, um salário de R$3.000, 10% de 3.000 é 300. Então significa dizer que ao final de 12 meses, ao final de um ano, você terá guardado R$3.600? Não. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Veja, é lógico que se você for fazer a mesma pergunta para mim, igual a minha esposa, eu vou dizer a mesma coisa. A primeira que eu faço é me pagar. E é tão verdade esse princípio da sobrevivência que, basicamente, a imensa maioria da população só se preocupa com os presentes de final de ano no final do ano. E aí começam a se endividar, fazer empréstimos para comprar presente para A, para B e para C, porque não se preocupou com isso. A questão que acontece é o seguinte: como eu e a minha esposa sempre pagamos a nós mesmos em primeiro lugar, quando chega no final do ano, nós nunca precisamos esquentar a cabeça
com despesas com presentes e etc. Porque nós já temos esse dinheiro. E aí eu disse ainda há pouco que se o seu salário é de 3.000, ao final do ano, teoricamente, você terá R$3.600. Porque na realidade você não terá isso. No meu caso, pelo menos não. E eu vou explicar por quê. Existe uma regra do investimento, dentro dos investimentos, que diz o seguinte: nunca coloque os ovos em uma única cesta, porque se essa cesta cair, todos os ovos quebrarão. Ou seja, o meu dinheiro não está guardado em uma única cesta. Então, por exemplo, esse dinheiro que nós pagamos a nós mesmos, eu costumo chamar de dízimo. Então, por exemplo, o meu dinheiro do dízimo, ele está em uma instituição financeira diferente do dinheiro para as despesas corriqueiras, como luz, água, telefone, internet, essas coisas. E, por exemplo, o dinheiro que você guarda com o seu dízimo, por que nesse caso que eu citei, do salário de R$3.000? Porque ao final do ano você não vai ter apenas R$3.600. É simples, porque se você já tem um mínimo de educação financeira, então você sabe que esse dinheiro ele deverá ser guardado em uma conta remunerada, num CDB, em um RDB ou mesmo no Tesouro Selic. Isso por quê? E isso é simples. Todos esses investimentos que eu acabei de citar, o seu rendimento é diário. Ou seja, ao final do ano você não vai ter apenas R$3.600. É por isso que no livro do George Clason, o Bansir ensina que esse dinheiro ele deverá ser investido da mesma maneira que eu faço com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha esposa e de todos os meus alunos de educação financeira. Agora, nesse ponto você pergunta para mim, mas o que é que isso tem a ver com a lei da atração? Se você ainda não entendeu, então eu vou explicar. O segredo do enriquecimento é a educação. Conhecimento você pode adquirir em qualquer lugar, na internet, no YouTube, no Google, mas a educação é algo que você faz e que você constrói a cada dia. De tal forma que, se você sabe que o desejo da sobrevivência é 10 vezes mais forte que o desejo do crescimento, você precisa exercitar a educação do investimento para que no momento certo o desejo do crescimento assuma uma posição acima do desejo pela sobrevivência. É por isso que é tão difícil as pessoas tomarem decisão de investir, decisão de se educar. Pois como a educação ela vai contra o desejo de sobrevivência, mas vai a favor do desejo do crescimento, ela vai encontrar muitos obstáculos em seu caminho. É simples assim. E é por isso que quando você se paga em primeiro lugar, sua prioridade é o seu crescimento. E isso entra em consonância justamente com aquele princípio que diz: qualquer problema seu tem origem em educação. Se você tem um problema de saúde, tenha certeza, esse problema de saúde ele iniciou-se com a sua falta de educação. Um exemplo bem simples de entender: diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 teve início em uma falta de educação alimentar. E como alguns de vocês já sabem, há pouco mais de 30 anos eu trabalho ensinando às pessoas o caminho para a recuperação da saúde. Então eu sei o que eu estou falando. Então para um pouquinho e pense. Você já começou o seu processo de educação financeira? Você já começou a vencer a barreira que te impede de avançar no teu crescimento e te faz apenas sobreviver? Esse vídeo de hoje, uma certeza que eu tenho é que suscitou inúmeras indagações na sua cabeça. Então eu acho que está claro o que é que a educação financeira tem a ver com lei da atração. Lei da atração é crescimento. Se lei da atração é crescimento e investimento está em consonância com crescimento, mas vai contra a sobrevivência, então ficou mais do que claro. Faz o seguinte, aplica os pais do poder na tua vida
e assiste esse vídeo de novo, porque cada vez que você assisti-lo, você vai perceber algo que da primeira vez você não tinha percebido. Então faz isso. Se você ainda não começou, começa a pagar a si mesmo. E se você ainda não começou porque você deu de cara com a mais básica das objeções, mas eu já ganho tão pouco, aí você pergunta a si mesmo: se o teu patrão te dissesse para escolher entre receber 10% a menos do teu salário ou ser demitido, o que é que você escolheria? É claro que você ia escolher receber 10% a menos de salário, é lógico. Então, se você escolheria isso e com toda certeza ainda sobreviveria, o que é que te impede de começar a aplicar na tua vida essa lição valiosíssima de Bansir no livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso e me sinto muito honrado por você fazer parte dessa mente mestra. E caso você queira fazer alguma contribuição para o nosso trabalho, você vai encontrar aqui embaixo o nosso Pix. E caso queira começar a receber as primeiras lições relativo à educação financeira, também encontrará aqui na descrição do vídeo o link para acesso ao nosso Apoia-se, para começar a ter as primeiras aulas com contribuições a partir de R$5. Muita paz para você. Narração por Eu Sou.